Oi pessoal, aqui é Marcelo Amaral. Na aula de hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante que é funil de vendas. E nós vamos explicar aqui a diferença também, né, entre funil de vendas e pipeline de vendas, que são coisas próximas, muitas vezes a gente confunde esses dois conceitos, tá? Mas eu vou deixar aqui claro que a gente possa ter, vamos dizer assim, firmeza e, né, segurança para falar sobre esse tema. Bem, eu vou definir rapidamente o que é o funil de vendas, né? Funil de vendas, gente, então, que é um processo seletivo no qual uma parcela dos contatos é convertida em cliente. Então, ele é um processo por quê? Né? Eu vou ter ali o contato, ele para se classificar como prospect, vai ter que passar por um filtro, né? Vai ter uma série de ações que eu vou providenciar para que ele migre, então, dessa, né, vamos dizer assim, de uma categoria para outra. Depois eu vou ter uma série de outras coisas para ele ser convertido de prospect em lead e mais uma outra série de atividades para que eu possa, então, convertê-lo num cliente. E por que é funil? Porque ele tem justamente esse formato de um funil, quer dizer, em geral, eu vou ter ali uma quantidade muito maior de contatos para que possa ser convertida em prospects e chegar a um número de clientes lá embaixo. Tá certo? Bem, então vamos ver aqui algumas questões importantes para a gente ter sobre o funil de vendas para você ter em mente. Bem, gente, o funil ele pode variar, tá? Ele varia segundo vários aspectos. O primeiro aspecto é o tipo de negócio. Se você tem um negócio digital, um SaaS, né, vamos dizer assim, uma plataforma de venda digital, esse funil vai estar falando, nós vamos estar falando de contatos ali que são os visitantes do site, muitas vezes as pessoas que leem o seu blog e vão chegar então na sua landing page para ser convertidos depois em leads e posteriormente em clientes, tá? Então eu posso ter, né, vamos dizer assim, funis diferentes para negócios diferentes. Eu posso ter um funil mais tradicional se eu estiver falando, por exemplo, de uma venda de ferro-gusa, né? Uma siderúrgica não vai ter um funil de vendas baseado em pessoas que acessam o site, até porque os consumidores desse tipo de, né, matéria-prima não vão atrás de fornecedores usando landing pages ou procurando artigos em blogs, né? De uma outra forma que se trabalha. Pode variar de acordo com o mercado. Posso ter um funil que funcione no Brasil e não funcione nos Estados Unidos, na Alemanha ou na China, porque isso depende também da cultura, depende de uma série de aspectos legais. Então eu posso ter funis diferentes dependendo do mercado. Eu posso ter funis diferentes para produtos, né? Funis mais extensos, mais detalhados para um produto mais complexo, para a venda de um software, por exemplo, ou de um sistema, e um funil, por exemplo, mais simplificado, se eu estou vendendo um produto mais corriqueiro, menos complexo, que demande menos etapas, né? Imagina se você tem ali uma pessoa, vai à padaria, né? Ela está ali decidindo comprar alguma coisa, quer dizer, eu não tenho nem que estabelecer muito um vínculo de relacionamento com aquele cliente, mas em geral esse relacionamento ele é muito mais rápido, ele vamos dizer assim, ele é muito menos duradouro e eu não tenho tantas etapas assim nesse processo. O cliente já entra ali, ele já é abordado, todas as etapas ocorrem ali naquele tempo em que ele chega ao estabelecimento e o tempo que ele sai, né? Então ele é convertido, né, de um eventual passante a cliente em muito pouco tempo, né? A gente não tem, vamos dizer assim, uma complexidade aí nessa operação. Mas o que é importante você ter em mente que o funil deve ser simples. Eu não devo criar etapas demais, nem, vamos dizer assim, muita firula para evitar que fique tão complexo o processo que as pessoas não consigam, então, medir e praticar, então, aquela metodologia. Agora, a coisa mais importante no funil, gente, é a gente conseguir, ao longo do tempo, identificar qual que é a taxa de conversão de contatos em prospects, em leads e em clientes. Ou seja, qual a massa que eu preciso em cima, né, do meu funil para poder ter o número de contratos necessários lá na parte de baixo do meu funil. Essa é a coisa mais importante nesse sentido. Bem, eu coloquei aqui então para vocês um funil genérico, né? Então, dentro desse funil genérico você tem, então você vai tentar construir esse funil genérico, a partir desse funil genérico, um funil para o seu negócio. E não tente, gente, construir um funil para todo o negócio. Você vai ter um funil diferente, às vezes para cada segmento, para cada mercado que você atua. Então pode ser que no mercado, vamos dizer assim, B2C, né, de empresas para consumidores, você precisa ir lá de ter 1 milhão de contatos para conseguir gerar 10 mil prospects, para conseguir gerar 1.000 leads, para converter ali 500 pessoas em clientes finais. Então, esse funil ele é bem mais largo, né, um funil bem numa forma mais bem quase que uma bacia, né, com, vamos dizer assim, uma boca
muito larga e uma parte lá, o final do funil, bem estreitinha. Agora, tem negócios, por exemplo, um serviço de consultoria, um funil ele já é bem menos inclinado, porque você vai visitar ali 50 empresas para fechar com 5 talvez. Então você já tem uma taxa, né, de conversão ali muito maior, né? Então é muito importante você identificar essas fases que o cliente percorre ao longo, né, desse funil, né, quer dizer, até passando de contato para o cliente, e quais são as taxas de conversão de cada nível para o outro. Né? Dessa forma você vai conseguir projetar suas vendas, identificar o tamanho do esforço necessário e conseguir então trabalhar o seu CRM para que você possa então gerenciar essas massas, né, vamos dizer assim, de clientes, de prospects, de leads em cada uma das fases que nós temos aí, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e te aguardo na próxima aula.